Bem, nós voltamos aqui para a videoaula da disciplina Química Fisiológica da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e nós estamos falando do destino dos nutrientes após a absorção. Essa é a segunda videoaula desse tema e vamos falar então da fase de absorção. Bem, a fase de absorção é um período relativamente breve, em geral poucas horas, e que ocorre entre as refeições em animais bem alimentados. Ela se caracteriza por variações de curto prazo que mobilizam os nutrientes dos depósitos para manter a disponibilidade de combustível para os tecidos metabolicamente ativos, ou seja, é caracterizado por essa movimentação dos combustíveis para fora dos locais de armazenamento para que possam ser utilizados. Conforme a taxa de absorção de glicose vai diminuindo, a concentração de glicose também diminui. E isso remove o estímulo para a produção de insulina. Portanto, a concentração de insulina no sangue também diminui. E, por contrapartida, aumenta a secreção de glucagon. Bem, o glucagon tem como alvo primário o fígado, onde, através da ativação da adenilciclase, é produzida a molécula de AMP cíclico. O AMP cíclico, por sua vez, ele promove a ativação de uma proteína quinase chamada proteína quinase A, que passa então da forma inativa para a sua forma ativa. Essa proteína quinase, por sua vez, fosforila outras proteínas. E assim, nós temos proteínas fosforiladas quando encontramos-nos na fase de pós-absorção. Bem, a fosforilação é um mecanismo covalente para a regulação enzimática e pode tanto ativar quanto inibir uma enzima. No caso das enzimas que estimulam a mobilização e a utilização dos combustíveis, elas são exatamente estimuladas pela fosforilação, enquanto que as enzimas que estimulam o armazenamento de combustíveis são inativadas pela fosforilação. Dessa forma, o glucagon coloca o fígado em um estado de mobilização de combustível. Nesse slide aqui, nós estamos vendo as 4 enzimas que estão fosforiladas sobre a influência do AMP cíclico no fígado. Então, nós temos aqui a glicogênio fosfatase, a glicogênio sintetase, a frutose 1,6-bifosfatase e a fosfofrutoquinase. O que acontece é que a fosforilação ela estimula tanto a frutose 1,6-bifosfatase quanto a glicogênio fosfatase. A frutose 1,6-bifosfatase é a enzima-chave da neoglicogênese, que é a via que sintetiza a glicose a partir de substratos não glicídicos, como, por exemplo, os aminoácidos. Então, nessa fase, há a conversão dos esqueletos carbônicos dos aminoácidos para glicose. Além disso, o glicogênio armazenado no fígado é degradado pela glicogênio fosfatase e, assim, a glicose passa a ser biodisponibilizada para os outros tecidos. Já as enzimas de armazenamento, glicogênio sintetase e também a enzima fosfofrutoquinase estão inibidas durante o evento da fase de pós-absorção. E o que a gente pode ver então é essa mobilização de carboidratos no fígado. Aqui nós temos uma tabela que mostra os efeitos do glucagon na glicose sanguínea e aqui a degradação do glicogênio acontecendo no fígado, a diminuição da síntese de glicogênio, diminuição da via glicolítica e aumento da gliconeogênese. Então, são eventos acontecendo todos no fígado
mostrando que realmente o fígado é o alvo primário para o glucagon. Mas também há a possibilidade da mobilização de ácidos graxos no tecido adiposo. Vou falar disso posteriormente, porque talvez não seja esse o alvo primário do glucagon, né? Talvez esse evento também seja disparado pela própria adrenalina e a noradrenalina no tecido adiposo. O que eu quero deixar claro é que o glucagon tem como alvo principal realmente o tecido hepático. Aqui a gente vê a mobilização, então, do glicogênio. O glicogênio, ele é fosforilado pela glicogênio fosforilase e vai liberar moléculas de glicose consecutivamente. E essa glicose vai estar sendo liberada para o sangue para suprir as necessidades momentâneas da fase de pós-absorção. Bom, além dessa notável mobilização de carboidratos do fígado, o músculo também vai reagir a essa demanda metabólica de glicose. E, no caso, ele vai reagir mobilizando os aminoácidos para garantir a gliconeogênese. O que acontece é que, com o declínio da concentração de insulina no sangue, ocorrem dois efeitos no músculo. Primeiro, a própria entrada de aminoácidos que vem do sangue vai ser diminuída. E segundo, a entrada de glicose também vai estar diminuída. Então, o que acontece é que, como diminui o pool intracelular de aminoácidos, vai ocorrer uma diminuição do estoque de aminoácidos e começa a ter uma degradação das proteínas para manter esse pool intracelular de aminoácidos. E como não está entrando glicose, isso resulta numa utilização desses aminoácidos para obtenção de energia pelo próprio tecido muscular. E esse evento acaba gerando realmente a degradação das proteínas musculares durante a fase de pós-absorção. Então, deixando claro aqui que já na fase de pós-absorção ocorre proteólise muscular, que vai tanto suprir as necessidades energéticas do músculo, como também fornecer esqueletos carbônicos para o fígado, para que ele possa utilizar esse esqueleto carbônico na via de neoglicogênese e produzir glicose nova, que é biodisponibilizada para o organismo. Bem, o que acontece é que as fontes primárias de aminoácidos são exatamente os aminoácidos de cadeia ramificada, aqueles BCAA ou AACR, tanto faz, aqui está traduzido para o português. Então, aqueles aminoácidos, leucina, isoleucina e valina, acabam sendo utilizados durante esses eventos de proteólise. Mesmo porque esses aminoácidos, eles contribuem com aproximadamente 1/3 de todos os aminoácidos musculares. Então, o catabolismo dos aminoácidos de cadeia ramificada, ele vai começar com a desaminação. Então, o grupamento amina é transferido para um alfa-cetoácido, um outro alfa-cetoácido, e quando esse aminoácido é desaminado, ele forma o seu análogo ceto. E esse análogo ceto, então, pode ser utilizado no ciclo de Krebs e ser oxidado, gerando energia. E nos eventos, então, de pós-absorção, esses alfa-cetoácidos dos BCAA podem também ser servir como suprimento de piruvato para a síntese de alanina. E então, essa alanina aqui é que é exportada para o sangue. Então, o que acontece é que o resultado final é a conversão dos aminoácidos de cadeia ramificada em alanina, que ganha circulação e vai para o fígado, onde é direcionada para a gliconeogênese.
Esse mecanismo ele pode parecer um pouco complicado, né? Para que transformar em alanina e não o aminoácido de cadeia ramificada ir direto para a circulação? Mas a gente tem que se lembrar do seguinte: o fígado ele não capta esses aminoácidos de cadeia ramificada preferencialmente. Já no caso da alanina, ele capta bem essa alanina e por isso, então, acho que esse é o principal motivo para essas interconversões. É importante lembrar que essa mobilização de ácidos graxos pelo músculo é influenciada em grande parte pela falta de insulina, mas o hormônio adrenocortical, cortisol, também tem grande efeito na estimulação dessa degradação proteica. Em relação ao metabolismo de ácidos graxos, nós temos que durante essa fase de pós-absorção, ocorre que aqueles ácidos graxos que estavam armazenados no tecido adiposo acabam sendo liberados. Esse efeito se dá pela ativação da enzima lipase hormônio sensível, que é estimulada por um hormônio, que no caso aqui poderia ser o glucagon, mas como eu falei anteriormente, o glucagon ele parece ter um efeito mais direcionado para o fígado. Então, o hormônio envolvido nesse estímulo seria principalmente a adrenalina e noradrenalina, mas eu não descarto a atividade do glucagon também no tecido adiposo. O fato é que o aumento do AMP cíclico faz com que ocorra um estímulo da enzima triacilglicerol lipase hormônio sensível. Então, essa enzima aqui é estimulada, né, ela é fosforilada e ela vai quebrar o triglicerídeo em ácidos graxos, e esses ácidos graxos vão para a circulação, aonde agora são transportados pela albumina, né? Eles, diferente dos triglicerídeos que são transportados pelos quilomicrons e pelas VLDL, esses ácidos graxos eles não estão esterificados, eles são ácidos graxos livres, né, não esterificados, e são então incorporados pela albumina e aí então são transportados até a sua utilização. Bem, como eu falei, nós partimos essa videoaula em 3 vídeos, portanto, nós continuamos no próximo vídeo.